Você pode reclamar da vida, ou pode construir uma vida que cale qualquer crítica. Pode seguir vivendo nos mesmos ciclos, culpando o mundo, esperando o momento certo, ou pode decidir agora que está pronto para criar sua própria virada. E, antes que você pense que isso exige sorte, dinheiro ou talento especial, entenda, sua transformação não começa no próximo ano, nem no mês que vem. Começa de manhã, com o que você faz nas primeiras horas do seu dia. O modo como você inicia suas manhãs molda silenciosamente sua mente, sua energia, sua atitude e, por consequência, sua trajetória. Não é exagero. A maior parte das pessoas bem-sucedidas, em qualquer área, não acorda e vê no que dá. Elas acordam com intenção, com estratégia, e essa estratégia quase sempre inclui rituais poderosos, praticados antes que o mundo as distraia. Você não precisa adotar todos de uma vez, nem precisa de uma rotina engessada que transforme seu dia em uma prisão. Mas se deseja finalmente assumir o controle do seu destino, precisa começar assumindo o controle da sua manhã. E é isso que você vai aprender aqui. Se esse conteúdo já está te fazendo refletir, aproveita agora e se inscreve no canal. Assim você continua recebendo reflexões práticas como essa, voltadas para despertar seu poder pessoal e sua capacidade de ação. E fica comigo, porque em poucos instantes você vai aprender algo transformador. 1. Levante na primeira vez que o despertador tocar parece simples demais. Mas é nesse momento que você trava sua primeira batalha do dia. E acredite, ela não é contra o travesseiro, é contra a sua mente que ainda quer te manter no piloto automático. Quando você aperta o botão soneca, está treinando seu cérebro para a procrastinação. Está dizendo a si mesmo que evitar o desconforto é aceitável, que mais 5 minutos de conforto valem mais do que um dia de disciplina. E essa mensagem silenciosa ecoa para o resto das suas decisões. Você não precisa sair da cama como um soldado marchando, mas precisa entender que o momento em que você acorda é um divisor de águas psicológico. Quando você levanta no primeiro toque, você dá uma ordem para sua mente. Eu comando, não minhas vontades preguiçosas, não meu corpo cansado, não meu impulso de fugir. Esse gesto simples carrega um simbolismo poderoso. É o seu primeiro sim à ação, à presença, à responsabilidade. E ele define o tom da sua postura para o resto do dia. A verdade é que grande parte da sua mente ainda funciona em padrões automáticos. Quando você adia o despertar, você fortalece o padrão da fuga. Quando você levanta de imediato, você quebra esse padrão e planta um novo, o da prontidão. Não é apenas sobre acordar mais cedo, é sobre acordar com comando, com escolha. E com o tempo, esse gesto vai muito além da cama. Você começará a agir mais rapidamente em decisões importantes, deixará de postergar conversas difíceis e passará a perceber que a força de vontade pode sim ser cultivada, começando por um gesto que quase ninguém valoriza. Se você quer mudar sua vida, comece pelo primeiro não que você diz à sua zona de conforto, ainda com os olhos semiabertos. Porque quem vence essa batalha invisível, começa o dia invicto. 2. Comece o dia com um propósito definido. Logo após levantar-se, ainda antes que o mundo reclame sua atenção, sente-se em silêncio e declare mentalmente aquilo que deseja conquistar. Essa prática simples, que exige menos de 3 minutos, é um dos segredos mais ignorados por aqueles que vivem à deriva. Durante décadas de observação, estudei homens que venceram circunstâncias esmagadoras e outros que naufragaram em oportunidades. A diferença? Os primeiros acordavam já conscientes de onde queriam chegar. Os segundos apenas despertavam. Um propósito definido atua como bússola da mente. Quando você o estabelece logo pela manhã, você dá uma ordem ao seu subconsciente. E, como ensinei inúmeras vezes,
Sua mente subconsciente responde mais prontamente a direções claras e reiteradas do que a qualquer estímulo externo. Se você deseja tornar-se senhor do seu destino, comece com a seguinte pergunta: qual é a ação mais importante que posso realizar hoje em direção ao meu propósito? Dê a si mesmo essa direção e observe como seu dia se alinha com sua decisão. 3. Escreva seus objetivos em voz firme e convicta. Poucas práticas são tão poderosas quanto esta. Pegue papel e caneta, instrumentos tão simples quanto revolucionários, e escreva seus objetivos principais. Mas não o faça de maneira vaga ou apressada. Escreva como quem decreta. Leia-os em voz alta com entonação clara, como quem já possui aquilo que declara. A ciência por trás disso é clara. Ao escrever, você materializa um pensamento. Ao ler em voz alta, você grava essa imagem mental no inconsciente. E ao repetir isso dia após dia, você planta as sementes da convicção que logo frutificam em atitude. A mente humana não responde a palavras indecisas, mas obedece à repetição de comandos nítidos, expressos com fé. Eu mesmo repeti por anos meus propósitos diante do espelho, antes de qualquer reconhecimento externo, não para o mundo, mas para mim mesmo. A autoconfiança não nasce do acaso. Ela é o resultado da repetição determinada de verdades que você escolhe acreditar antes que o mundo confirme. Quer resultados extraordinários? Então trate seus objetivos como uma ordem irrevogável. E lembre-se, quanto mais vívida a imagem mental, mais poder ela exerce sobre suas ações. 4. Pratique o silêncio intencional por alguns minutos. Logo após escrever seus objetivos, feche os olhos e permaneça em silêncio absoluto por alguns minutos. Esta prática, que muitos descartam como perda de tempo, é uma das mais potentes ferramentas de alinhamento interior. É no silêncio que você escuta os sinais da sua própria mente. É nele que você distingue ruído de direção. Durante esse breve momento, sinta-se como se já tivesse realizado seus objetivos. Imagine-se vivendo aquilo que declarou. Deixe seu corpo responder a essa ideia. Sinta o entusiasmo silencioso de quem já venceu internamente. Essa prática, que consiste em uma breve meditação ativa, prepara sua mente para o tipo de atenção que distingue os vitoriosos. Atenção focada e controlada. Ao silenciar, você não foge do mundo. Você se fortalece para agir nele com mais precisão. Durante meus anos de pesquisa, vi homens perderem grandes oportunidades por não saberem ouvir a si mesmos. E vi outros criarem impérios porque cultivavam diariamente um instante de comunhão consigo, onde reforçavam sua visão e ajustavam sua postura para o dia. O silêncio bem aplicado vale mais que 1000 conselhos aleatórios. E quando usado logo cedo, pode se tornar a base da sua presença inabalável. Essas práticas, quando aliadas à decisão de levantar-se com prontidão, moldam uma manhã de comando, clareza e direção. Elas não são hábitos de luxo, são fundamentos de caráter. E como costumo dizer, caráter é aquilo que você escolhe fazer quando ninguém está olhando, principalmente nas primeiras horas do dia. 5. Alimente sua mente com ideias elevadas. A qualidade dos pensamentos que você carrega ao longo do dia depende diretamente daquilo que você consome nas primeiras horas dele. Ainda com o sol nascendo, dedique alguns minutos à leitura de algo que expanda sua visão, que alimente sua mente com ideias de valor, que estimule sua inteligência e eleve seu espírito. Não falo aqui de entretenimento barato ou notícias carregadas de pessimismo. Refiro-me a livros, reflexões e biografias que carreguem princípios de sabedoria e experiência prática. Se quer pensar com mais clareza e agir com mais força, você precisa alimentar-se intelectualmente como quem prepara a mente para liderar. Durante meus estudos, percebi que os homens mais bem-sucedidos cultivavam um hábito comum. Reservavam um tempo para ler diariamente.
não por obrigação, mas por disciplina. Eles entendiam que ideias certas, absorvidas regularmente, transformam o modo como você enxerga desafios, oportunidades e decisões. Se deseja pensar como um vencedor, alimente-se com o pensamento dos grandes. E lembre-se, a mente que não é alimentada com propósito acaba se entupindo de distrações. 6. Escreva uma pequena carta de gratidão. Todos os dias, escreva, ainda que em poucas linhas, algo pelo qual você é genuinamente grato. Pode ser uma conquista, uma pessoa, uma lição. O que importa não é o tamanho do gesto, mas a intenção por trás dele. A gratidão intencional é o antídoto contra o estado mental da escassez. Ela treina seus olhos a enxergarem o que já possui, mesmo enquanto caminha rumo ao que deseja conquistar. E mais importante ainda, a gratidão bem cultivada coloca você numa frequência de recebimento. Em vez de lamentar o que falta, você se torna capaz de perceber e aproveitar melhor o que já está ao seu alcance. Nos meus anos de convivência com empresários, líderes e visionários, sempre notei os mais serenos e ao mesmo tempo determinados carregavam uma atitude de apreciação genuína pela vida. Não esperavam as grandes vitórias para agradecer. Agradeciam enquanto lutavam por elas. Se você não consegue valorizar o que já tem, estará mentalmente despreparado para lidar com aquilo que diz querer. Comece com uma linha por dia, mas escreva com presença. Esse gesto silencioso pode mudar profundamente a maneira como você encara os obstáculos. 7. Visualize sua postura ideal diante do dia. Antes de mergulhar nas tarefas cotidianas, pare por um instante e pergunte a si mesmo: qual é a postura que preciso manter hoje para ser a pessoa que desejo me tornar? Feche os olhos por alguns segundos e visualize-se atravessando os compromissos do dia com essa postura. Firmeza, calma, foco, clareza, iniciativa ou qualquer outro traço que você precisa reforçar. Veja-se enfrentando as pequenas e grandes situações com esse comportamento ideal. Sinta-se nesse papel. Viva-o internamente. Isso não é teatro, é treinamento mental. O que você ensaia em sua imaginação prepara seu corpo e sua mente para agir conforme o roteiro que você mesmo escolheu. Muitos passam a vida repetindo reações automáticas porque nunca decidiram conscientemente qual seria sua postura. Nunca se visualizaram firmes diante da pressão. Nunca se imaginaram calmos diante do caos. Aqueles que praticam isso, mesmo que por poucos minutos, tornam-se menos reativos e mais proativos. Tornam-se senhores de si. Visualizar é ensaiar a grandeza antes de encará-la. E aqueles que ensaiam bem, agem com mais precisão. Essas práticas trabalham juntas para refinar seu estado mental. Você alimenta a mente com bons pensamentos, cultiva a gratidão que eleva sua frequência e treina a postura que deseja manter. E ao integrar essas práticas às anteriores, você começa a construir manhãs que moldam líderes e não apenas sobreviventes. 8. Planeje suas 3 ações mais importantes do dia. Ao final de sua rotina matinal de fortalecimento mental, você deve encerrar esse momento com uma decisão prática. Pegue um papel ou utilize uma ferramenta simples e escreva de maneira objetiva as 3 ações mais importantes que você deve executar no dia de hoje. Não estou me referindo a uma lista infinita de tarefas. Estou falando de ações que, se executadas com excelência, moverão sua vida na direção do seu propósito. Essa prática tem um valor estratégico profundo. Primeiro, ela combate a ilusão de produtividade, onde muitos se perdem em atividades urgentes, mas insignificantes. Segundo, ela treina sua capacidade de escolher o essencial e agir com foco. A mente que acorda fortalecida, mas não direcionada, é como um soldado bem treinado que não recebeu missão. Os homens de maior influência que conheci jamais começavam seus dias ao acaso.
Eles sabiam, logo pela manhã, o que merecia sua energia e o que deveria ser ignorado. E essa clareza vinha de um hábito simples: escolher as batalhas certas antes que o dia decidisse por eles. Quem começa o dia sabendo exatamente o que precisa ser feito, já inicia com metade da vitória garantida. 9. Exerça o autocontrole físico nas primeiras horas. Existe um poder silencioso em manter-se sóbrio, firme e disciplinado nos primeiros momentos do dia. Evite o excesso de estímulos, principalmente os que corrompem sua mente e seu corpo antes mesmo do sol estar alto. Evite conversas inúteis, evite se entregar ao vício das redes sociais, evite alimentos pesados ou comportamentos impulsivos nas primeiras horas. O autocontrole físico nas manhãs não é apenas uma questão de saúde, é um exercício de domínio mental. Você diz ao seu corpo que ele está sob comando. E mais, diz à sua mente que você é capaz de postergar o prazer imediato em troca de ganhos maiores mais adiante. Durante minhas pesquisas com homens de sucesso, encontrei um traço comum. Eles cultivavam hábitos de contenção, evitavam começar o dia consumindo estímulos em excesso. Guardavam suas energias e protegiam sua atenção como quem protege um ativo valioso. E de fato é. Comece o dia no controle de si mesmo e verá como será mais fácil manter o comando nos momentos de pressão. 10. Realize um pequeno gesto de ordem externa. A maneira como você organiza seu ambiente ao acordar reflete diretamente na forma como sua mente se organiza para enfrentar o dia. Fazer a cama, organizar a escrivaninha, limpar rapidamente o espaço onde você passa as primeiras horas. Tudo isso comunica simbolicamente que você está em comando. Isso pode parecer trivial, mas experimente observar. Nos dias em que você deixa o caos ao seu redor crescer logo pela manhã, sua mente tende a seguir o mesmo caminho. Ordem exterior influencia ordem interior e vice-versa. Os homens que mais respeitei ao longo da vida, embora lidassem com grandes decisões e complexas responsabilidades, eram zelosos com os detalhes mais simples. Eles entendiam que a negligência do pequeno gera permissividade no grande. E sabiam que a mente, uma vez treinada a se mover com ordem, naturalmente se tornava mais precisa, mais ágil e menos afetada por distrações. Organize seu espaço logo cedo e estará, ao mesmo tempo, organizando sua intenção, seu foco e seu campo de ação. Essas 3 práticas, planejamento claro, autocontrole físico e ordem exterior, compõem uma tríade de poder. Elas criam uma base sólida para o seu agir no mundo. Uma base em que o desejo é canalizado, o corpo é disciplinado e o ambiente responde à sua vontade. Você não precisa esperar grandes oportunidades para mudar de vida. Pode começar amanhã cedo, dobrando o lençol com firmeza e dizendo a si mesmo: hoje, quem manda aqui sou eu. 11. Invista alguns minutos em movimento físico consciente. Uma mente desperta precisa de um corpo acordado. E não me refiro a treinos longos, mas a movimentos conscientes que ativem sua circulação, sua respiração, sua musculatura. Pode ser uma caminhada rápida, alongamentos, polichinelos ou um breve exercício de força. O importante é movimentar-se com intenção e não apenas se mexer por se mexer. Durante meus estudos, compreendi que muitos fracassos são frutos de um corpo apático que contamina a mente com lentidão. A energia que você carrega ao longo do dia tem origem nesses primeiros minutos. E um corpo que se movimenta cedo envia sinais claros ao cérebro. Estamos vivos, prontos, atentos, engajados. Seja qual for o seu estado de ânimo ao acordar, movimente-se. Faça isso mesmo sem vontade. Porque muitas vezes o ânimo vem depois da ação, não antes. O movimento cedo é o primeiro ato de afirmação física de que você está no comando do seu dia. 12. Tome uma decisão pequena que você tem evitado.
Todos temos decisões que vamos adiando. Responder uma mensagem importante, resolver um pequeno impasse, delegar uma tarefa, encerrar uma pendência. Essas decisões parecem insignificantes, mas ocupam um espaço mental precioso e, quando não resolvidas, se tornam areia nos sapatos da sua produtividade. Crie o hábito de tomar uma pequena decisão logo cedo. Escolha deliberadamente enfrentar algo que vinha sendo adiado, por menor que seja. Esse gesto treina sua mente para o agir imediato, combate a paralisia e estabelece um padrão. Você é alguém que resolve, não alguém que posterga. Vi ao longo dos anos homens brilhantes perderem energia em excesso por não fecharem ciclos simples. Vi outros, menos talentosos, progredirem rapidamente porque tinham o hábito de resolver o que estava ao alcance, sem rodeios. Tomar uma decisão cedo é sinal de prontidão. E prontidão é o diferencial entre quem espera o momento certo e quem transforma qualquer momento no ideal. 13. Reforce um princípio de caráter diariamente. A última prática dessa rotina poderosa é esta: reafirme em voz clara um princípio que você escolheu viver. Pode ser disciplina, honestidade, coragem, generosidade, diligência. Escolha um valor que você quer ver florescer em sua conduta e declare-o em voz alta logo ao começar o dia. Diga, por exemplo: hoje ajo com disciplina, mesmo quando ninguém estiver observando. Hoje ajo com coragem, mesmo diante do desconforto. Hoje ajo com foco, mesmo diante das distrações. Essa prática é uma ancoragem de identidade. Você deixa de ser apenas alguém que faz para se tornar alguém que é. E homens que vivem por princípios, não por impulsos, constroem legados, não apenas resultados. Durante toda a minha carreira, sempre busquei entender o que tornava um homem admirável, confiável e influente. E percebi que não era apenas sua inteligência, mas sua firmeza moral. Ele sabia quem era e agia de acordo com isso, dia após dia. Declare seus princípios, viva-os, e o mundo saberá com quem está lidando. O que você faz nas primeiras horas decide quem você se torna. Você pode continuar acreditando que a vida mudará com sorte, com tempo, com promessas futuras. Ou pode reconhecer agora que sua verdadeira transformação começa ao amanhecer, quando você escolhe levantar-se com prontidão, alinhar sua mente, assumir o controle do seu corpo e agir com intenção antes que o mundo desperte. As 13 práticas que compartilhei contigo não são sugestões motivacionais. São ferramentas concretas que, aplicadas com consistência, moldarão seu caráter, fortalecerão sua mentalidade e trarão resultados reais, não apenas inspiração passageira. Lembre-se, ninguém pode fazer isso por você, mas você pode começar amanhã cedo, antes que os outros despertem, antes que as distrações cheguem, antes que a vida aconteça. Você já estará em movimento, alinhado, desperto, pronto. Você será o comandante da sua mente, e quem comanda a mente, comanda o destino. Se essa jornada te inspirou a assumir o controle das suas manhãs e fortalecer sua mentalidade, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui você encontrará conteúdos sólidos, voltados à construção de disciplina, clareza, ação consciente e poder pessoal. Você não precisa de promessas, precisa de direção. E é isso que vai continuar recebendo aqui.